Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. E aqui agora neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso, né, sobre a nova versão dos robôs, né? O que teve de melhoria nelas? Na última aula nós falamos até essa parte referente de Magic Number aqui, então tá ok. Agora vamos entrar na parte referente a entradas de mercado. O que é isso? É as configurações que você tem que fazer para o seu robô começar a comprar ou vender, tá? Para quem já conhece os robôs, você vai notar que existe algumas diferenças bem interessantes, bem diferentes aqui hoje, tá? A gente criou agora nessa nova versão algumas configurações novas que melhoram o desempenho do seu robô, tá? Um exemplo. Agora nós criamos esse modo negociação. O que seria esse modo negociação? Esse modo negociação, você tem agora 4 possibilidades de negociar. O que seria? Tá? Nós temos o trade na tendência, trade somente na contratendência, temos o trading usando os padrões camarilha e temos o trade usando camarilha retração. Tá? E também temos, claro, né, não poderíamos deixar de fora o modelo padrão, que é o modelo que você já utiliza hoje, tá? Neste vídeo agora vamos focar as nossas energias nesse novo modelo de negociação. Então nós vamos trabalhar com modo negociação e distância entre ciclos, tá? O que seria essa distância entre ciclos? Essa distância entre ciclos seria nada mais, nada menos que, né, quando você conclui um ciclo. O que é o concluir um ciclo? É quando você começa a abrir as ordens, né, e até um ponto ele vai resolver aquelas ordens que foram abertas no sistema. Então, quando ele resolve aquela ordem, o sistema automaticamente vai esperar uma distância daquele último ciclo para abrir um novo ciclo. Então você pode colocar 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos. Isso aí vai depender do mercado naquele momento. Mas é muito interessante isso, tá? Vamos mostrar para você como que funciona um modelo padrão com a distância entre ciclos zero. Você vai ver que isso aqui não mudou e continua da mesma forma, ok? Então vamos fazer um teste aqui para você ver que a funcionalidade continua do mesmo jeito que você já tem hoje, tá? Isso é importante para você ver, tá? Isso não mudou. Então quando eu deixo a distância entre ciclos zero e o modo como padrão, vai fazer o que você já faz hoje, tá? Então vamos lá carregar para você ver o teste. Olha lá, o robô está trabalhando, tá? Normalmente abriu 2 ordens do jeitinho que ele faz, tá? Isso não mudou nada, tá ok? Olha lá, muito importante você ver que a funcionalidade continua, tá certo? Vamos só ter uma paciência aqui com o MetaTrader, que tem hora que ele dá uma travadinha aqui no backtest, mas normal, tá? Tá trabalhando, olha lá, ele tá fechando as ordens, vamos pausar aqui pra gente ver. Então se você reparar aqui, ó, ele abriu 2 ordens, fechou uma, fechou a outra, tá vendo? Ele fechou a venda no lucro, abriu outra compra e fechou. E logo no próximo candle já abriu um novo ciclo, tá vendo? Que já abriu um atrás do outro, tá abrindo. Né? Sempre que fecha já abre, ela tá abrindo normalmente. Então, acabou um ciclo, ele abre outro. Isso aí é o que já faz hoje, é importante você ver. Tá? É o que você já tem hoje nessa versão anterior a essa aqui. Ok? Isso aqui já está funcionando normalmente. Vamos só aguardar mais um tempinho para você ver. Tá fazendo as ordens lá, a compra já fechou no lucro, então agora ele está trabalhando na retração da venda. Tá buscando uma retração. Vamos deixar o robô trabalhar. Tá, normalmente, está abrindo as ordens, ok. Você vai ver que quando está a distância entre ciclos zerado, tá? Significa que o robô vai abrir a ordem no próximo candle aberto assim que fechar todo o ciclo, tá? Vamos só acompanhar para você ver. Tá, isso aí é uma configuração bem interessante que a gente criou, porque tem alguns pares que é bom você esperar um pouco antes de sair entrando no mercado novamente, né? Ah lá, fechou o ciclo, mas já abriu de novo, tá vendo?
Então é isso que eu quero mostrar para você. Nesse modelo, tá? Vou parar aqui. Desse modo, tá? Aqui, ó, padrão, com distância entre ciclos 0, ele faz o que você já tem hoje. Agora vamos colocar uma distância de retração de 200 pontos. Tá? Vamos colocar 300 para ficar melhor. 300 pontos, tá? Ele vai fazer o que você já tem, porém agora com a distância entre ciclos de 300, tá? Então aqui, se você olhar no passado, no que você já tem hoje, você faz as transações normais e sempre que fecha, na hora que abre um novo candle, já executa novas ordens. Agora veja o que vai acontecer aqui agora, para você ver a diferença. Tá? É importante esse tipo de parâmetro, porque tem horas no mercado que é melhor você esperar um pouco, o mercado decidir para que lado que ele vai, tá? Antes de já sair entrando no mercado. São possibilidades, tá, de você estar configurando o seu robô, que quanto mais parâmetros você colocar nele, mais seguro ele fica, mais conservador, tá certo? Vamos só aguardar aqui um pouquinho. Ok, tá trabalhando, olha lá. Veja que ele fechou a última ordem. Porém, aqui, ó, para ele abrir novamente o ciclo, ele já não abriu logo aqui nesse candle aqui, tá vendo? Ele esperou dar uma distância aqui de 300 e poucos pontos. Deu 320 porque ele esperou a abertura de um novo candle. Então ele pega sempre o último fechamento. Qual que foi o primeiro? O primeiro foi a compra, fechou aqui. Depois a venda, fechou aqui embaixo. Então ele aguarda uma distância entre os ciclos, né, que poderia ser para cima ou poderia ser para baixo, para aí sim ele entrar no mercado novamente. Vamos deixar ele trabalhar para você ver. Está trabalhando o robô, normal. Fez outra abertura de compra. Tá vendo? Então sempre quando você usa aquele parâmetro de distância entre ciclos, tá? É para isso, é para ter uma distância do último fechamento com o preço atual para que ele possa abrir a nova ordem, tá? Fechou, agora o que ele vai fazer? Ele vai aguardar novamente, olha lá, ele está trabalhando, ele não vai sair entrando no mercado diretamente, ele vai aguardar um pouquinho, ah lá, entrou, mas entrou mais alto um pouco, tá vendo? Por quê? Porque ele respeitou aquela distância que a gente acabou de falar, tá? Se eu tivesse deixado 0, ele tinha aberto justamente aqui no próximo candle, mas como tá 300, então ele precisou andar pelo menos 300 pontos, nesse caso aqui acabou dando 400 pontos por causa da barra, tá? Então é isso que ele faz, olha lá, tá fazendo, tá trabalhando, tá? Então isso aqui é uma configuração a mais que o robô tem agora, que possibilita melhora nos ganhos também, tá? Quando eu falo melhoras nos ganhos, não quer dizer somente, então agora eu vou ter mais lucro. Não, não é isso. Quando eu falo melhora nos ganhos, preste atenção. Melhoras nos ganhos envolve o rebaixamento menor, tá? Eu sempre falo para as pessoas, faça configurações sempre mantendo o rebaixamento o menor possível, tá? Quanto menor o rebaixamento, mais você vai sobreviver nesse mercado. Não adianta você achar, tá? Não adianta você achar que eu vou fazer 100% ao mês com o meu rebaixamento baixo. Cara, você pode dar sorte, tá? Mas como nós não contamos com sorte, tá? Não podemos contar com sorte nesse mercado, então você tem que ser inteligente. Então trabalhe sempre na conservação do seu patrimônio, tá? Eu falo isso todo vídeo, tá? Foque na preservação do patrimônio, tá? Então tá aqui, pessoal, tá vendo? Ele abre sempre com a distância. Vamos só aguardar abrir o próximo ciclo para você ver, tá? Então ele espera o mercado tomar um rumo primeiro para ver o que ele vai fazer. Beleza, olha lá, abriu, viu? Vamos ver a distância para você ver. Aqui, ó, ele pega sempre o último fechamento e abriu com a distância de 360 pontos. Então essa configuração aqui, pessoal, que eu acabei de mostrar, é a configuração padrão, tá? Porém com a distância entre os ciclos, tá? Você coloca a distância entre os ciclos. É muito interessante também, tá? Vamos ver agora uma outra configuração, tá? A próxima configuração, vamos fazer trade em tendência, que é o quê? Vamos sempre negociar na tendência. Para esse trade de tendência, nós temos a distância entre ciclos, que é obrigatória. Se eu deixar ele zerado, preste atenção no que vai acontecer. Ela está zerado? Tá, vamos iniciar o trade para você ver aqui.
vai aparecer uma mensagem para você dessa forma aqui, ó. Preste atenção lá, ó. Tá operando, tá? Não abriu nada, não fez nada. Aí você vem aqui e fala: olha, o parâmetro de distância entre ciclos está com valor zero, insira um valor superior. Ah, tá. Então você sabe que você tem que ir lá no parâmetro, tá? Que a gente está falando agora, distância entre ciclo, e colocar um valor superior a zero. Então a gente tem que chegar aqui e falar: ah, tá. Então vamos colocar aqui um exemplo, 300 pontos, ok? Beleza. Para o trade tendência e o trade contra tendência, a gente tem um outro parâmetro fundamental também. Se eu quero ou não forçar a tendência principal, tá? Quando eu falo forçar a tendência principal, é porque eu tenho uma tendência principal e dentro dessa tendência principal eu vou seguir os meus trades com base nela. Então, se eu estou numa tendência principal de queda, de baixa, eu vou simplesmente vender. Mesmo que eu fique um período sem vender, mas eu vou só vender. E se ele estiver num período de alta, ele vai somente comprar, ok? Vou mostrar para vocês a diferença. Vou colocar o forçar tendência principal como falso inicialmente, tá? A distância entre trade é importante, por quê? Porque eu preciso ter ela, tá? Eu vou mostrar para você. Vamos iniciar agora. Tá aqui. Então, toda entrada no mercado ele espera primeiro dar aquela distância, tá? Muito importante, ok? Ele vai fazer primeiro aquela distância entre os trades para depois entrar. Ah lá, entrou, ok, tá? Eu não estou analisando, tá? A tendência principal ainda. Nesse ponto aqui, ele está simplesmente fazendo o quê? Quando eu falo negociar na tendência, significa que se eu vou negociar somente com uma ordem por vez, nunca duas, tá? Nesse caso aqui é uma por vez. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vou só vender. Mas depois que eu fecho a última ordem, o mercado subiu, então se a distância que eu estou da última ordem fechada for para cima, tá? Igual tá aqui, ó, eu vou comprar. Se fosse para baixo aqui, ó, eu iria vender. Então veja lá o que eu vou fazer. Estou comprando. Mas acontece o seguinte, eu comprei, então agora eu preciso resolver essa compra. Como que eu faço? Eu continuo comprando ainda, tá? Fazendo preço médio aqui, estou comprando. Comprei 0,02. Não esquenta com esse fator martingale por enquanto. Esse fator aqui é só um exemplo, tá? Mas eu estou comprando, estou trabalhando, o robô está trabalhando em prol de fechar aquela compra ali de cima, tá? Se precisar comprar mais uma vez, ele vai comprar, faz parte. Não tem como fugir disso, tá? Porque nesse mercado aqui só existe uma opção. Ou você usa o stop loss, que eu já não gosto. Se você utilizar stop, olha lá, fechou a compra, viu? Agora vamos ver o que ele vai fazer. Se o mercado subir, ele vai comprar. Se o mercado cair, ele vai vender. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, subiu, comprei de novo, tá? Então eu estou comprando. Por quê? Porque a compra deu certo e o mercado subiu, então eu vou acreditar que a compra está ok. E é isso que ele faz. Se você olhar, já existe uma diferença entre o trade padrão que você tem aí hoje com esse trade na tendência. Olha lá, o mercado está subindo. Vamos ver o que vai acontecer. Se o mercado subir mais e bater na distância que eu quero, ele vai comprar. Comprou de novo, tá vendo? Comprou novamente. Então isso aqui trabalha dessa forma. Se o mercado cair, ele vai continuar comprando ainda. Mas na hora que fecha o ciclo, tá? Na hora que fechou o ciclo, se o mercado subiu 300 pontos, ele compra. Se o mercado caiu 300 pontos, ele vende, tá? É assim que funciona, tá certo? Olha lá, vamos só aguardar um pouquinho, vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer. Vamos aguardar, vamos aqui acelerar um pouquinho o teste para a gente ver. Ele está comprando, vamos ver o que vai acontecer. Fechou o ciclo, ok? Agora ele vai aguardar de novo. Se o mercado cair, ele vai vender. Se o mercado subir, ele vai comprar. Tá? Ele está tentando trabalhar na tendência, tá vendo? Ele comprou novamente. Mesmo que o mercado está caindo, ele está comprando.
Então é isso, eu vou parar esse trade aqui, tá? Porque eu vou mostrar agora a diferença quando você coloca o forçar tendência principal. Vamos colocar um true aqui, tá? Agora ele vai seguir uma tendência principal. Então vamos lá para você ver a diferença. Ele está no modo negociação trade em tendência, tá? Distância entre os ciclos de 300 pontos e forçar na tendência principal, ok? Você vai ver que o comportamento dele já muda totalmente, tá? Vamos deixar ele trabalhar para você ver. Tá? Repetindo, ele espera os primeiros pontos. Né? Quando ele entra no mercado, ele já captura aquele ponto que ele entrou no mercado. Dali por diante, ele aguarda ele bater num ponto, né, abaixo ou acima para sair tomando iniciativa na entrada das ordens. Se vai comprar ou se vai vender. Tá certo? Nesse momento aqui, o robô está numa tendência principal. Então, ele, por enquanto, ele está tendo um comportamento diferenciado. Enquanto aqui está vendendo, subiu, comprou, não, aqui não. Aqui ele ainda está esperando, né, o mercado realmente entrar numa alta, porque por enquanto na tendência principal o mercado está de baixa. Então, como o mercado está de baixa, significa que ele vai só vender, entendeu? O robô está só vendendo porque ele está respeitando a tendência principal, tá? Esse modelo aqui, esse módulo de configuração, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é um modelo que ele vai abrir menos ordens, tá? Menos ordens, mas ele é bastante confiável, tá? Bastante confiável mesmo. Ele é um modelo que, quando configurado, de forma simples, ele consegue passar de 2000 até 2015, 2016, 2017. Então ele passa praticamente 7 anos no backtest. Tá? O lucro dele é menor, mas você consegue configurar ele para manter uma rentabilidade bacana, tá? E que, junto com outros robôs, você vai conseguir ter a sua rentabilidade saudável de 10%, 12% ao mês tranquilamente, tá? Com certeza. Olha lá. Ele fica um bom tempo sem abrir ordem, tá vendo? Porque ele espera a decisão da tendência principal. Tem muita gente que fala, pô, mas que tendência demorada, mas é assim mesmo, tá? O mercado, você só consegue enxergar a tendência dele quando você diminui bastante o gráfico e começa a olhar, tá? Então você vê que ele tem umas altas, tem tudo isso aqui, não quer dizer, ó, tá vendo? Essa alta que teve aqui, ó, não quer dizer que isso era uma tendência de alta, não, porque o mercado voltou novamente, aí vai. Então ele tem que esperar a definição do mercado, tá? Às vezes é uma estratégia para você começar com um lote um pouco maior, tá? Para compensar, tá certo? Mas vamos aguardar. O que aconteceu? O mercado está caindo. O mercado está caindo. Até que se prova o contrário, o mercado ainda está em queda. Então, eu estou forçando uma tendência principal e por isso o robô está tendo esse comportamento. Tá? É um comportamento bem seguro, tá? Bem tranquilo. Tá? Porque o nosso objetivo, tá, da EAFX Trade é manter investidores por muitos anos. Nós não temos o interesse, tá, de levar você, investidor, a ganhar dinheiro rápido, porque até mesmo não existe nada nesse mundo que vai te dar dinheiro rápido, tá? Não existe, tá? Não existe nada que vai te dar dinheiro rápido e com qualidade. Então, assim, aventuras, infelizmente, as pessoas podem procurar o concorrente, que eu agradeço, tá? Eu abro mão desse tipo de gente porque não dá, tá? No nosso normal aqui, tá? No nosso normal aqui, o que a gente faz? A gente orienta as pessoas a investimentos conservadores. Ah, mas eu quero ter uma pitada de agressividade. Beleza, então pegue parte do seu lucro, conforme você vai ganhando, vai juntando uma outra conta separada, dinheiro que você não vai ter problema se você perder. Tá? Aí sim você calibra os robôs para módulos mais agressivos. Ok? Mas isso é um assunto para a gente tratar depois. Então esse modelo de negociação ele é bem interessante. Tá vendo que ele está respeitando a tendência principal. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Ele ainda está acreditando que é uma tendência de queda, de venda, né? Que é uma tendência de baixa.
E por isso, como ele fez uma venda abaixo, então ele precisaria vender mais acima, né, para ir calculando o preço médio até a resolução da ordem, tá? E ele está trabalhando aqui normalmente, tá? Isso é dessa forma mesmo. Você precisa de paciência para o robô trabalhar, tá? Se você olhar aqui, ó, nós estamos falando de um período do dia 10 aqui mais ou menos até o dia 28, 24 de fevereiro, tá? Então o robô está trabalhando e vamos deixar ele trabalhar, viu? Fechou as ordens. Por quê? Porque ele está entendendo que é uma tendência, que está dentro da tendência de baixa. Agora eu vou parar aqui para você ver uma coisa. Flávio, como é que eu sei? É isso aqui, ó. Tá? Eu sei que eu estou fazendo os cálculos aqui usando o Parabolic, tá? Eu achei bem interessante esse indicador aqui. Só que eu calibrei ele de uma forma diferenciada para a gente pegar uma tendência maior, tá? Por quê? Porque se eu pego um cruzamento de média, fica para cima, para baixo, para cima, para baixo, não é esse o objetivo. O objetivo é realmente pegar tendências maiores mesmo, tendências grandes. Se você pegar essa tendência aqui, ó, já está com a tendência de queda aqui, já vai para 278, deixa eu ver aqui, 274 horas praticamente, entendeu? Muito tempo, tá? Se você pegar aqui 274 horas, 274 dividido por 24, nós estamos falando de 11 dias, né? Então deixa o mercado se resolver primeiro. Então essa é a vantagem de se trabalhar forçando uma tendência, entendeu? Então é isso aqui, pessoal. Então esse aqui, nesse caso aqui, ó, nós utilizamos o forçar tendência. Usamos trade em tendência, tá? Trade tendência, distância entre ciclos de 300 pontos e forçar tendência principal, ok? Agora vamos ver sobre trade, né? Contra tendência, ok? Então vamos ver esse módulo agora. Agora aqui nesse trading contra tendência que a gente vamos ver agora, vamos fazer o primeiro teste, que é o que? Ele é simplesmente o contrário do teste que a gente fez anterior, que foi o trade tendência. Então trade contra tendência, ele vai trabalhar na contra tendência, tá certo? Então vamos primeiro desmarcar esse aqui, ó. Tá? Que é forçar tendência principal. Vamos deixar falso. Tá? Uma coisa muito importante que ele também é preciso você informar a distância entre ciclos. Tá? Se você colocar 0 aqui, ele vai aparecer aquela mensagem que mostrou no trade tendência. Então aqui você deixa uma distância, né? Que você precisa. Essa distância é você que decide. Tá? Ele funciona muito bem com 300, 400, 500. Tá? Se eu já testei, faz a diferença, sim. Tá? E é muito bom. Então vamos fazer esse tratamento aqui, vamos fazer esse teste aqui, trade contra tendência, distância entre ciclo de 300 pontos, ok? E forçar tendência principal igual a falso. Esse é o primeiro teste que vamos fazer agora, ok? Vamos lá para você ver qual é o resultado, tá? Vamos só aguardar o MetaTrader funcionar, tá aqui, tudo ok. Ele, como é de praxe, né, ele aguarda dar os 30 pontos aqui de distância até ele entrar no mercado. Entrou no mercado, tá? Analisa que aonde ele vendia anteriormente, ele está comprando, tá? Lembrando que eu não estou seguindo a tendência principal. Então, onde estava fazendo venda, ele está fazendo compra, tá? Estava vendido, agora está comprado, tá? Por que ele faz isso? Eu vou explicar para vocês agora. Ele respeita a distância entre os trades. Como eu coloquei 300 pontos, então ele precisaria abrir pelo menos a 300 pontos. Mas como eu coloquei, como o padrão do sistema é sempre abrir uma ordem no novo candle, então significa que ele aguarda a abertura de um novo candle. Por isso que ele abriu com 392, 400 pontos, ok? É por isso que dá essa diferença. A mesma forma aqui, ó, se você medir aqui, ó, o ponto de fechamento aqui até o ponto aqui embaixo, deu 596. Não tem problema. Mas o importante é que ele aguarda normalmente essas barras grandes. Olha o tamanho dessa barra aqui, ó. Essa barra aqui no gráfico de hora foi de 54 pips, que representa 546 pontos, tá? Então, quando você força o sistema a abrir uma ordem no novo candle, ele ajuda a minimizar possíveis perdas, porque às vezes você poderia abrindo ordem atrás de ordem aqui e não é preciso isso, tá certo? Essa é a vantagem.
Então ele seguiu contra a tendência. Se fosse na tendência, ele abriria a ordem sempre acima, né? Acima seria compra e abaixo seria venda. Aqui é o contrário, abaixo você continua comprando e acima você continua vendendo, tá certo? Dá uma olhada para você ver o funcionamento. A vantagem dessas estratégias é que você pode conciliar estratégias diferentes, tá? Você pode pegar no mesmo MetaTrader e colocar um scalper configurado de uma forma diferente no mesmo par euro-dólar. Você pode ter o euro-dólar usando o módulo padrão, você pode ter o euro-dólar usando o trade em tendência, você pode ter o euro-dólar usando o trade contra a tendência também. Tá? Você mesclando isso tudo fica uma combinação bem legal, tá certo? Bem bacana mesmo. Sempre, tá? Sempre visando o lucro conservador. Eu bato nessa tecla, lucro conservador. É a diferença de quem consegue ficar rico com o mercado financeiro, tá? O nome, a palavra conservador é o que vai diferenciar você, vai ser um muro entre você ficar rico e você quebrar sua conta ou quebrar seu capital, perder seu capital. Seja conservador, que você vai estar indo para o caminho correto, tá certo? Então aqui, ó, presta atenção, lá, ele está trabalhando sempre na contra-tendência, tá vendo lá? Ó? Olha aqui, eu vou pausar aqui para você ver, dá uma olhada aqui, ó. Ele abriu 300 pontos acima, então ele vendeu, tá certo? Como ele fez uma venda aqui, então ele continua vendendo para resolver esse ciclo, porque ele vai fazer o preço médio das vendas até resolver a situação, tá certo? É bem interessante. Vamos deixar rodar para você ver. Está funcionando corretamente. Tá? Vamos ver o que acontece. Fechou. E agora ele espera novamente ver para onde que vai o mercado. Será que o mercado cai? Será que o mercado sobe? Né? Ele está no aguardo para saber o que acontece. Se o mercado ali subir, ele vai vender. Se ele cair, ele vai comprar. Tá? Por isso que chama trade contra tendência. Então, se você vê, o scalping veio com muito mais recurso agora. Tá? Ele é o nosso robô carro-chefe. Ele é o melhor robô que tem. Tá? De todos que está na sua pasta aí, mesmo que você tenha os de indicadores, tudo, mas esse robô aqui é o que melhor mantém a performance, tá certo? Ah lá, ele acabou comprando, por quê? Porque deu uma distância abaixo aqui, ó. Então é trade contra a tendência. Olha lá, tá comprando. Vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Deu um lucro, um rebaixamento aceitável, tudo ok, tá? Então, vamos agora, para você fazer um teste, vamos usar agora o forçar tendência principal, tá? Ok. Lembrando que esse forçar tendência principal só funciona para o trade tendência e o trade contra tendência, só para esses dois, tá certo? Então, agora vamos forçar a tendência principal. Ok, vamos iniciar o teste, vamos ver o que vai acontecer. O que significa? Ele simplesmente só vai comprar se a tendência principal for venda. Tá? Se a tendência principal for venda, ele vai comprar. Se a tendência principal for compra, aí sim ele vai vender. Tá certo? Existe essa diferença, tá certo? Que aí realmente ele vai fazer uma contra-tendência mesmo, tá? Ok, tá funcionando. Tá, se você minimizar aqui, eu não sei se dá para ver alguma coisa, não dá para ver ainda mas depois você vai ver aqui, na hora que eu pausar, você vai ver a linha que é criada aqui em cima, mostrando a tendência ou contra a tendência, tá certo? Ah lá, ele tá comprando, tá? Então, se você olhar aqui, aparentemente, tá? Olhando no teste anterior, aparentemente ele está fazendo a mesma coisa. Agora vamos analisar se ele vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Ah lá. Eu vou clicar aqui, se você não se importar, eu vou clicar aqui em ir para andar mais rápido o nosso teste, tá? E vou tirar essa barra aqui, essa barra não, esse grade, para ficar mais limpo o gráfico. Vamos deixar trabalhar, tá? Se você olhar bem, já houve diferença, que ele estava vendendo aqui, tá vendo que ele estava vendendo? Mas como a tendência ainda é de queda, ele vai esperar uma nova oportunidade para continuar comprando, tá? Por isso que ele trabalha totalmente contra a tendência. Olha lá. Agora sim, ele comprou, tá? Por que ele comprou? Porque aqui, ó, deu 30 pontos de diferença, 300 pontos de diferença.
E aí sim ele continua comprando. Olha lá, está comprando, ok? Ele só vai mudar de sentido, ele só vai mudar de negociação para venda quando a tendência principal mudar. Essa é a influência daquele padrão, daquele parâmetro forçar tendência principal, tá certo? Essa é a diferença, ok? É muito interessante isso aqui também. Por isso que eu falo, mescle as estratégias, vai funcionar muito bem, tá certo? Olha lá, tá funcionando. Só que como ele está indo na tendência de baixa, então ele está esperando só oportunidade de compra. Agora eu não sei se vai ter outra oportunidade de compra, vamos aguardar, tá? Se tiver, ele vai comprar. Se não tiver, não compra. Vamos aguardar. Por quê? Porque está respeitando os 300 pontos que eu exigi. Tá? Olha lá, está trabalhando. Agora sim ele vendeu. Por que ele vendeu? Tá? Por que ele vendeu? Vamos ver agora daqui a pouquinho, para você entender. Tá? Vou pausar aqui para você ver. Parei o teste. Ele vendeu justamente, tá? Porque a tendência mudou. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, nesse exato momento aqui, ó, a tendência aqui, ó, entrou uma tendência de alta. Por mais que a tendência de alta é muito pequena ainda, porque ele vai fazer uma barriga aqui para cima, ele já começou a vender. Enquanto a tendência de baixa aqui, ele estava só comprando. Tá vendo? Essa é a diferença entre trade na tendência e trade contra a tendência e trade contra a tendência, forçando com base no parâmetro aqui, ó, com base na tendência principal. Ok? Essa é a diferença. Beleza? Temos dois modelos aqui também muito interessantes, que é o Trade Camarilha, tá? Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui o fonte rapidinho para você entender. O que seria o Trade Camarilha? Seria isso aqui, ó. Tá? Vamos olhar aqui para você ver. Trade Camarilha. Existe um cálculo que é feito, esse aqui não fui eu que inventei, isso aqui já existe, tá? Então isso aqui é simplesmente uma fórmula que já existe, aonde a gente estipula pontos, né? Então a gente tem a máxima 1, máxima 2, máxima 3, máxima 4 e máxima 5. Aqui nós temos a mínima 1, mínima 2, mínima 3, mínima 4 e mínima 5. São níveis, né? Você cria níveis virtualmente ali, tá? Com base, né? Com base no time frame que você quer operar, tá certo? E com base nesse time frame ele calcula esses valores e em cima desses valores é que ele vai abrir as ordens ou não. Como que eu sei isso? É isso aqui, ó. Quando você opera trade camarilha, você tem a opção de operar ele na tendência, né? Trade camarilha e trade na camarilha na retração, que é o quê? Quando eu falo retração significa que quando ele bater no H, que pode ser H1, H2, H3, H4, ele vai vender. E quando ele bater no L5, L4, L3, L2, L1, que são as mínimas, né? Ele vai estar fazendo compra. Ok? Ele trabalha o contrário. Esse aqui é feito para o trade camarilha retração. Agora, quando a gente está falando de trade camarilha padrão, ele sempre vai está comprando conforme ele ativa os níveis. Então eu escolho o nível mínimo que eu quero. Eu quero sempre comprar quando eu bater na minha máxima de 5, que seria aqui, ó, nível 5. Eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Daí eu tenho a mínima 1, mínima 2, mínima 3, mínima 4 e mínima 5. Tá? Então sempre que ele bater no nível 5, eu quero que ele saia executando. Sempre que ele bater na máxima, ele continue comprando. Sempre que ele bater na mínima, ele continue vendendo. Tá? E o time frame para análise camarilha, eu optei em utilizar o D1, mas você pode utilizar qualquer um. Tá vendo? Ele vai fazer o cálculo com base no que você quiser. Tá? Já nesse forçar tendência principal, ele é descartado nessa condição aqui. Quando se fala de camarilha, você não usa essa tendência principal. Tá? Nem para o trade camarilha e trade camarilha retração você não utiliza o forçar tendência principal, ok? Então uma coisa que você vai utilizar, claro, se quiser, é a distância entre ciclos, mas aqui nesse caso no camarilha você pode deixar 0, ok? No camarilha você pode deixar 0. Então vamos fazer o primeiro teste para que ele trabalhe na tendência seguindo o trade camarilha, tá? Porque nós estamos usando o modo negociação trade camarilha. Então vamos operar na tendência. Vamos dar um OK aqui e vamos iniciar o nosso teste.
tá? Isso é muito importante porque são formas de se trabalhar, tá? E totalmente diferente. O mercado pensa o seguinte, ele só vai entrar em atividade quando ele bater no nível desejado. Como eu quero o nível 5 que eu escolhi, então quando ele bater no nível 5, tá? Aí sim ele vai entrar em operação, tá? Então ele precisa aguardar esse momento, tá certo? Vamos só esperar um pouquinho. Tá, deixa eu pausar aqui só para eu ver um negocinho aqui. Tá? Vamos deixar trabalhar. Vamos ver aonde vai dar o nível 5. Tá? Vamos aguardar. Agora sim ele começou a abrir as ordens, tá vendo aqui? Agora sim ele começou. Por quê? Porque o trade camarilha, vou deixar muito claro para vocês o seguinte, para ele entrar em ação, ele tem que realmente bater naquele nível. E às vezes o nível, como você está analisando o nível de diário que seja, tá? Ele é um nível maior, então tudo vai depender dos cálculos que ele faz com base no gráfico diário, tá? Então por isso que ele demorou a inicializar as ordens, mas é totalmente normal, tá? Você pode fazer um backtest aí que você vai ver que ele é um teste que ele é um modo de negociação que abre bem menos ordens, tá? Mas ele é bem bacana, muito bom mesmo, tá? É bem interessante. Ele é um trade muito bom para quem quer realmente trabalhar de forma conservadora, tá? E sempre lembrando, você pode utilizar essa estratégia em mais gráficos, mais pares. Olha lá, ele está rompendo, né, o nível 5, que é a minha configuração. Então, sempre quando ele rompe o nível 5, né, ele está comprando, e sempre quando ele rompe a mínima 5, ele está vendendo. E é assim que funciona. Está funcionando, tá vendo? É normal, tá? Já vou falar para você, é normal ele demorar para abrir ordens, porque ele precisa atingir esses níveis, tá? Enquanto ele não atinge, ele não entra em operação. Ele fica aguardando atingir o nível, tá? Mas é muito bom, tá? Vamos parar aqui para você ver. O rebaixamento de 1%, tá certo. 28 dólares não é nada, mas é um teste que nós estamos fazendo. Agora vamos fazer uma mudança aqui para você entender. É o seguinte, nós podemos muito bem também fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, eu quero o H1 e o L1, por exemplo. Vamos dizer que diferença que dá. Vamos fazer um teste agora aqui para a gente ver, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, já abriu mais rápido. Tá? Já foi mais rápido a abertura de ordem, entendeu? Por quê? Começando de 1 para 5, o número 1 é o que mais vai abrir ordem. E o número 5 é o que menos vai abrir ordem, tá? Porque é o nível mais alto. Tá? Na compra, o 5, o H5 é o nível mais alto e na venda o L5 é o menor valor. Então significa que é o quê? Vai demorar mais a atingir esse nível, tá? Mas quando atingir, tudo será resolvido, ok? Mas uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que para se utilizar esse L1, H1, você também tem que analisar um pouquinho o mercado, como é que a situação do mercado está naquele período que você está testando, período de um ano, no 2017, 2016, entendeu? Por quê? Porque é importante fazer isso, tá certo? Então ele está aqui trabalhando, tá vendo? Ele já abriu ordens adiantado, tá? Para quê? Em busca de uma solução. Vamos analisar aqui agora, tá lá, tá abrindo. Mas como ele abriu uma primeira inicial, agora ele tem que abrir as demais para que se consiga resolver a situação, entendeu? Olha lá, muito bom, ó, tá vendo? Tá trabalhando. Lá de forma. O que tem que ficar claro para você é o seguinte: quando se fala de camarilha, você vai estar dependendo daqueles níveis, tá? H1, H2, H3, H4, H5 e L1, L2, L3 e L5, tá certo? Isso é muito importante. Tá? Como nós aqui colocamos o H1 e o L1, então já foi abrindo muito rápido. Então ele já bateu mais rápido nesse ponto e já abriu. Lembre que esse H1 2, 3, 4, 5 e o L também 1, 2, 3, 4, 5
Ele serve para a abertura das primeiras ordens. Você, aqui ó, é a primeira ordem que sempre verifica. As demais ordens são abertas porque já existe ordem aberta. Então eu preciso respeitar essa distância. Retração, tá? Então ele trabalha dessa forma. Mas é muito interessante, tá vendo também aqui, ó? Vamos tomar uma pausa aqui, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, deu um rebaixamento de 9%, mas o lucro foi para 42%, tá? Estamos falando de uma conta standard, ok? Agora vamos fazer um teste, tá? Vamos fazer um teste agora para você ver com trade Camarilha retração. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos deixar no mesmo H1 e o L1 para não demorar, tá? Então vamos deixar isso aqui, ó. Não mexi em nada aqui, ó, tá? Vou manter isso aqui, ok? Vamos dar o OK e iniciar, tá? Começando, ok. Vou clicar em ir para andar mais rápido um pouco, tá? Olha lá, começou vendendo. Então, aonde você estava comprando, você vende, tá? Ele faz o contrário, tá? Isso é importante você ver. Por quê? Porque está trabalhando contra a tendência, tá? Porque quando ele atinge os níveis de mínima, que é o L, né? O L é sempre as mínimas e o H é sempre as máximas. Então, sempre que ele vai atingindo o nível das mínimas, ele vai fazendo operações contrárias, ok? Aqui ele abriu uma compra, por quê? Porque ele topou, mas ele também já tinha fechado a anterior, tá? Então é por isso, tá? Porque às vezes a pessoa questiona, mas no gráfico anterior ele só comprou. Não, então ele só comprou porque ele já tinha compra anteriormente aqui. Mas neste gráfico aqui, ele fez uma venda, resolveu a venda e logo em seguida ele bateu no nível H. E quando ele bateu no nível H, não, quando ele bateu no nível H, ele comprou, ok? L, quer dizer, quando ele bateu no nível L, ele comprou. Justamente, isso mesmo. Olha lá, fechou, mas agora começou a vender, tá vendo? Por quê? Porque ele bateu no H. Quando ele bate no H, pode ser o H1, H2, H3, H4, H5, né? Sempre que ele bate nos Hs, ele começa a vender. Mas como ele bateu aqui no H, então agora a prioridade do robô é resolver essa venda. Então ele precisa ir abrindo outras ordens para que essa ordem se resolva, tá? Para que esse ciclo se resolva. Estamos aqui trabalhando, ok? Até que a resolução vai acontecer, tá? Então essa é a diferença entre o trade Camarilha contra a tendência, que é a retração, né? Na verdade não é contra a tendência, é a retração. Eu pego sempre a retração do mercado, tá certo? Essa é a diferença. Ah lá. Ok? Então isso tudo aqui são exemplos que eu estou te mostrando, tá? Para você aprender a mexer com o robô, porque o meu objetivo aqui é que você aprenda a mexer o robô, aprenda a operar com ele, tá? Ele é um robô bem complexo e bem completo, tá? Mas uma vez que você aprende, você cria segurança para estar negociando com ele, tá certo? E esses robôs aqui bem configurados, tá? Eles vão trabalhar de forma segura e objetiva, tá certo? Então, pessoal, vou parar por aqui, tá? O objetivo aqui é justamente esse, é mostrar para você essa parte. Então, nessa aula de hoje, nós vimos o quê? Nós vimos justamente sobre o modo de negociação. Pra você ver, nós gastamos aqui, eu peço até desculpa, mas gastou aí 45 minutos praticamente, quase 45. Né? Depois eu vou ter que fazer umas edições no vídeo, não sei se precisa, mas vou deixar bem claro. Se eu fiz edição, então o vídeo vai ficar um pouco menor, tá? Então o que acontece? É justamente para ensinar para você de forma prática como que funciona. Então nesse vídeo aqui, nós vimos sobre modo de negociação, onde nós temos desde o modo padrão que você já conhece, até os novos módulos, que são trade tendência, contra tendência, Camarilha e Camarilha retração, tá? Que quando você consegue mesclar isso tudo aqui com gráficos, pode ser do mesmo par ou pares diferentes, funciona muito bem, tá? Porque para onde o mercado vai, você está entrando nele. Isso é importante. E o principal, né? Sempre comece com lotes menores, tá? Isso aí eu sempre dou orientação para qualquer um, para todas as pessoas que chegam até mim, eu falo, comece com lotes menores, tá? Pegue confiança com essas novas configurações, entenda elas, e aí sim, conforme o seu capital vai aumentando, você também pode aumentar o seu lote gradativamente,
tá? Mas sempre visando a proteção do capital, tá certo? Então vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa aula, tá? Isso aqui são detalhes dessa nova versão do robô, tá? Que com certeza o link abaixo, né, para download já vai estar com a nova versão, e espero que vocês testem, aprendam a mexer nessas funcionalidades, tá certo? E até a próxima aula. Um abraço e até mais.